muito forte que Deus vai falar conosco. Abramos nossas Bíblias, nós vamos ler um texto de Isaías, mas vamos passear pela Bíblia, tá? Abra aí Isaías capítulo 53. O texto, a Bíblia toda se resume a este texto. Esse texto é como se fosse a Bíblia resumida. A Bíblia anuncia isso, fala disso e se cumpre isso em Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão de meu povo fui ele atingido. E o verso de número 11 é o que dá tema à minha mensagem. A mensagem que Deus colocou no meu coração. Minha não. A mensagem de Deus para nossas vidas. Porque hoje eu só sou o canal. Seremos sempre só o canal. A glória e a honra da mensagem é de Deus. E Ele está trazendo essa mensagem porque quer um povo corrigido. E Ele diz assim, no verso número 11, parte A: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Para quê? O trabalho do seu sacrifício na cruz, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará o quê? Satisfeito. Amado Deus e querido Pai, que a nosso viver seja agradável a Ti, que cause satisfação em Ti, Jesus. Nosso proceder, nosso falar, nosso agir, todas as coisas, Senhor Deus, são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Pai eterno, fala poderosamente com teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, presta atenção. No processo de valorizar alguém, eu preciso entender quem é esse alguém. Pode sentar, viu? No processo de valorização de alguém, de reconhecimento do que alguém fez, eu preciso conhecer a história, eu preciso entender o que ele fez. E a Bíblia está dizendo que quem deu crédito a esta pregação, não havia crédito para o que Jesus fazia. Jesus sai, deixa a sua glória para vir à terra e vem trazendo uma mensagem, e a mensagem dele era que as pessoas se arrependessem. Mas só poderia haver crédito no que Jesus estava pregando se nós conhecermos a sua história, conhecermos a história dele, a história de como começou esse amor. A Bíblia conta que a rejeição de Cristo, ela começa desde o Éden. Tudo que Deus queria era que Adão e Eva olhassem para ele e pudessem enxergar o valor que ele era. A relação entre Deus, Adão e Eva, e fazer eles olharem distraídos para o fruto e desejarem o fruto mais do que a Deus. A Bíblia conta, e a gente vai ouvir e vai prestar bem atenção a essa história, e a gente vai perceber que essa história ela vai terminar em Jesus Cristo.
há uma promessa, eles são expulsos do Éden, e há uma promessa que do ventre da mulher nasceria um menino, que ele viria para trazer o quê? A salvação, iria pisar a cabeça da serpente. A história continua, e a gente vai ouvindo de Abraão, vai ouvindo de Isaac, vai vendo a história de Noé, e a forma com que as pessoas não davam atenção para Deus, e a gente vai continuando vendo a história. Quando chega em Moisés, Deus resolve tirar o povo do Egito através da Páscoa. Falei um pouco da Páscoa, disse que Deus colocou o povo dentro de casa para protegê-los do juízo que viria. Depois do juízo, Deus vai com o seu povo para o deserto, e no deserto o povo sente sede. Eu ainda não comecei o teor do que nós vamos trazer nessa noite, é só o campo histórico, a parte histórica para você entender. A Bíblia diz que ele é levado para o deserto, e quando chega no deserto, o povo sente fome. Deus então manda um maná descido do quê? Do céu. Um pão descido da onde? Do céu. Grava isso, era um pão que descia da onde? Do céu. Eu já preguei bastante aqui na igreja, mas vamos deixar claro, esse pão é rejeitado pelos homens. Os homens enjoam do pão, chegam para Moisés e dizem: enjoamos desse pão descido da onde? Do céu. Nós queremos é carne. E aí começa um debate no céu, alguém que rejeitou o pão e que agora quer o quê? Carne. Lá no céu, Deus então ouve isso e vira para Jesus e diz: eles querem carne, rejeitaram o pão que desceu da onde? Do céu. Aí o que é que Jesus diz? Pois tá, eles querem carne, eu desço e dou carne a eles. Mas você vai descer, filho? Vou. Você vai descer da sua glória? Vou. Vai abandonar toda a sua glória? Vou. Vai abandonar a sua posição no reino? Vou. Eu desço para lá. E a Bíblia diz que o Senhor se fez carne e habitou no meio de quem? De nós. Ele habitou no meio de nós com um propósito apenas: nos dar a libertação da consequência do pecado. O pecado ia nos levar à morte, que a Bíblia deixa claro, o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram. Romanos capítulo 8, verso 23, todos estão que? Em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, um justo sequer. Deus então desce e estabelece a justiça. Ele vai tentar ganhar a confiança das pessoas. Em cada momento que Deus quer apenas que as pessoas olhassem para Ele, Ele chega para as pessoas e diz: eu sou o pão vivo que desceu do quê? Do céu. Aquele que estiver em mim e eu estiver nele, nunca mais sentirá o quê? Fome. Porque do pão que eu vou lhe dar, a alma dele vai estar alimentada. Eu sou a água viva. Eu sou fonte de água viva. Aquele que estiver em mim e eu nele, que beber de mim, nunca mais sentirá o quê? Sede. Ele é interrogado pela samaritana e ele diz para ela: eu vou fazer fluir de dentro de você fontes de água o quê? Viva. E era isso que Jesus fazia. Ele tentava fazer com que as pessoas entendessem o amor dele e a oportunidade de escape que ele estava dando. Mas hoje eu quero falar da crucificação. Eu quero que a gente entenda a crucificação. Eu quero que a gente entenda o processo da crucificação. Eu quero que você entenda que no processo da crucificação, Deus estava nos dando uma chance. E como se dissesse assim: faz valer, leva à frente, faz com que o que eu estou fazendo tenha sentido para você. E a crucificação, ela é cruel. A forma com que Cristo é crucificado é cruel. Ele é capturado na noite, no monte. Ele está com seus discípulos e ele chama eles para o jardim de Getsêmani. E quando ele está lá no jardim do Getsêmani, à noite, ele pede para que os seus discípulos vigiem. Aquela noite não é uma noite qualquer, é uma noite em que a alma do Senhor está angustiada. E ele está lá, ele está gemendo e olhando para o Pai, dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice. A agonia de Cristo é tamanha que agora o suor dele vira o quê? Sangue. Se você vê, médicos dizem, há um filme
muito interessante, um filme que diz na defesa de Jesus Cristo, mas é extraordinário o que aconteceu. Ele teve dores tamanhas antes mesmo de ser crucificado, dores tamanhas que o seu suor foi feito em quê? Em sangue. Agora preste atenção, Jesus está sofrendo no Getsemane e ele pede para os discípulos estarem vigilantes, mas por suas vezes os discípulos estão o quê? Dormindo. Ele chega por 3 vezes e encontra os discípulos dormindo, adormecidos. Não obstante, eu quero chamar a atenção sua, preste atenção nisso. Jesus está agonizante, está entristecido com o que a humanidade fez de si mesmo, porque o pecado da humanidade é tão grave que o preço é alto, é caro. Jesus vai sentir o preço da cruz muito antes, preste atenção. E a Bíblia diz que ele chega e não acredita que os discípulos estão o quê? Dormindo. Eu faço, como eu disse, um parênteses para te dizer, não dá para acreditar que a igreja esteja o quê? Dormindo. Não dá para acreditar numa igreja que esteja dormindo diante de um perigo iminente que está pela frente, porque qualquer coisa pode nos distrair de Deus. Hoje tudo distrai a atenção do povo de quem? Do Senhor. Televisão, celular, tudo distrai os homens de quem? De Deus. E nos tornam adormecidos. A gente, quando para perceber, a gente já está horas desligado de buscar a quem? A Deus. Passa o dia todo e a gente percebe que fomos distraídos, ao ponto de não percebermos Ele. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo o processo da cruz. À noite, Jesus é preso. Quando ele é preso, ele é carregado pelos sacerdotes, pelos hipócritas, pelos fariseus, pelo sinédrio, e ele é levado para dentro do sinédrio para ser julgado. Ele está sem beber, ele não está bebendo água, ele está com sede, e ele começa a noite toda a ser interrogado. Ele não abre a boca para reclamar, ele não diz nada, ele está calado, e a única coisa que ele ainda responde é quando os sinédrios, Caifás, olha para ele e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Jesus então diz: tu dizes que eu sou. Jesus não vai responder muita coisa, Jesus sabe por que está ali e o que está fazendo. Preste atenção, não perca nada. Como o pastor Elias Torralbo que veio aqui diz, não perca nada. E a Bíblia diz que ele então, ele sofre bofetadas. Eles dizem: se tu é mesmo profeta, colocaram um capuz dele e meteram a mão no seu rosto. Sério, tu és profeta? Então diz para nós quem foi que te bateu. E começam a zombar de Jesus. Jesus não está sofrendo apenas, ele ainda não está sofrendo na carne, mas psicologicamente ele está sendo sacudido, abalizado por palavras cruéis daqueles que ele havia ajudado. Entre eles nenhum que Jesus pregando, ele estava no meio dos que Jesus estava pregando, ele ouvia Jesus, ele seguia Jesus. Ele disse que Jesus disse que destruía o templo e em 3 dias construía ele de novo. Jesus está sendo acusado por pessoas que caminharam com ele. Psicologicamente, Deus está sendo abalado de todas as formas. Lá fora, o seu discípulo amado, Simão, está sentado, e os olhos de Jesus estão vendo tudo. Jesus sofria dobrado. Por quê? Porque ele era onisciente, ele conhecia o quê? Tudo. Ele estava sabendo tudo o que ia acontecer, inclusive o que ia acontecer hoje, o que ia acontecer daqui a amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 anos. O Senhor já sabe. O Senhor já estava sofrendo, sabendo que na Páscoa, o momento mais importante, ele ia ser trocado por um coelho. Ele sabia que o sangue que ele havia carregado, a dor que ele havia sofrido na cruz,
pelos nossos pecados, seria menosprezado, desdenhado pela essa geração que nós estamos vivendo hoje. Ele sabia que os bares e as mesas de bares estariam lotados de pessoas que não dariam a mínima para ele. Ele saberia que aqueles que estavam até dentro da igreja iam negá-lo com suas atitudes. Ele saberia que ele ia pegar você da sarjeta, lhe dar o direito de ser filho de Deus. Mesmo assim, você viraria as costas para ele. Ele conhecia tudo. Ele já sabia que nós iríamos negá-lo. Ele já sabia que alguns iam se desviar e depois voltar. Ele já sabia que alguém ia ofertar a você Jesus e você diria: não, eu não quero. Ele já estava a par de tudo. Mas quando você sabe que vai acontecer e presencia, dói ou não dói? Eu vou repetir. Você saber que alguém vai lhe trair é uma coisa. Você saber que alguém vai lhe trair dói. Fulano que você gosta tanto, daqui a 5 dias ele vai lhe trair. Uma pessoa que você deu vida por ele, que vai dar vida por ele, ele vai dizer que nem lhe conhece. 5 dias. Você saber disso muito antes. Saber que você vai ser rejeitado, que alguém que você ama tanto vai dizer que não lhe conhece. Dói ou não dói? Só em ficar sabendo. Saber é uma coisa, agora viver o momento dói mais. Tem um ditado popular que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. É assim ou não? O que os olhos o quê? O coração. Se alguém disser a sua mulher está lhe traindo, saber que a esposa está traindo dói, mas dói mais. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Para mandar e assaz. Você saber que alguém vai lhe trair é uma coisa. Saber que alguém traiu, ouviu falar é uma coisa. Mas você ver é diferente. Eu imagino o coração de Deus bombardeado. O psicológico de Deus está bombardeado por acusações mentirosas. Ele sabe que Judas o entregou. Ele sabe que Judas vendeu ele por 30 o quê? Moedas de prata. Ele viu Judas beijar o rosto dele. Ele presenciou Judas beijar o seu rosto. Ele presenciou muitos de nós que estamos na igreja agora, nesse instante, e que você que está em casa, Jesus presenciou muitas traições que você fez. Deus sabe o quanto você o decepcionou. Mas ele ainda segura na mão de Judas e diz: com um beijo tu entrega o teu mestre. Judas, faz isso não, amigo. Ele ainda quer salvar Judas. Ele ainda quer alcançar Judas. Ele ainda quer alcançar você. E a Bíblia diz que ele está sendo confrontado por tudo. Por um discípulo que o entrega com um beijo, o trai. Ele está vendo o discípulo que ele amava, os discípulos que ele amava abandonarem ele. Ele está vendo João escondido no meio dos outros, porque tem acesso aos fariseus. João tinha acesso ao sinédrio, estava no meio do sinédrio, podendo defender o mestre, mas não defendeu. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Tem gente aqui que pode defender o que é justo, o que é verdadeiro, mas não defende. Ele vê pastores, ele vê sacerdotes, ele vê profetas, pregadores, que podiam defender o que é justo, o que é verdadeiro, mas não defendem. Ele colocou você em um lugar de destaque, levou você para o meio de um trabalho importante. E a expectativa dele era que você se levantasse e defendesse ele. Aí você se cala, com medo de perder o privilégio.
É isso que está acontecendo com João. João está com medo. João está com medo dos sinédrios recusarem ele. João está com medo dos sinédrios dizerem: sai daqui. Ele está no meio do sinédrio, vendo Jesus ser acusado injustamente. Pastor, que mensagem é essa? É a dor de Jesus. É para ver se você valoriza o que Jesus fez por você. É para ver se você faz valer o sangue que Ele derramou por você. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está sofrendo todo tipo de assédio moral. Ele está sofrendo acusações do que ele não fez. Mas ao mesmo tempo que ele está sofrendo, ele está amando. Ao mesmo tempo que ele está vendo pessoas acusarem injustamente, ele está amando. Ele consegue amar. Ele consegue amar mais. Ele consegue olhar para eles e amá-los. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Ele consegue te amar. Ele consegue te amar mesmo você fazendo tudo errado, tropeçando, não mudando sua forma de viver. Ele consegue amar. Ele consegue amar você. Ele consegue olhar para você com amor. Mas vamos para frente. Aí ele vai. Ele está observando de longe também um outro discípulo, que era dos três que ele sempre chamava para um momento mais complicado. Era Pedro, Tiago e João. Ele está vendo agora Pedro sentado no meio dos outros, e ele vai ficar feliz com a frase que a pessoa vai dizer. A pessoa vai olhar para ele e vai dizer assim: você é um deles. Imagina que Deus ficou feliz. Ele ainda está se parecendo como o quê? Com um dos meus. Ele ainda está se parecendo comigo. Ele ainda se parece comigo. E ele olha para Pedro e diz: você parece com um deles. Você é um deles, né? Imagino a expectativa de Jesus. Jesus já sabia o que queria dizer, mas Jesus estava dando uma oportunidade de Pedro corrigir o que estava errado. Ele olha e diz assim: eu não o conheço. Continua. Daqui a pouco ele senta na fogueira lá no outro lugar, se levanta de onde ele está e vai para o outro. No outro lugar, alguém olha para ele e diz assim: você fala como um deles. Imagina, agora ele vai dizer assim. Ele disse: não o conheço. Terceira vez, alguém diz: ei, você se veste como um deles. Você é um galileu também. Ele vira para eles e diz assim: eu não o conheço, não já disse? O galo canta. Depois ele ter negado a terceira vez, Jesus olha para ele. Tudo isso está acontecendo na crucificação, para ver se você valoriza o que aconteceu ali. Quando Pedro nega Jesus, o galo canta. Jesus olha para Pedro, e não é um olhar de repreensão, é um olhar dizendo assim: mesmo assim eu continuo te amando. Mesmo assim eu estou aqui, viu, Pedro? Eu imagino Jesus estendendo o olhar, como dissesse assim: você ainda vai ser meu filho. O que eu vou fazer na cruz é pela sua imperfeição. Você é imperfeito, meu filho, mas o que eu vou fazer lá na cruz vai te trazer transformação. Você pode adorar a Ele por isso. Ele está dizendo: eu sei que você não consegue, mas o que eu vou fazer na cruz vai te dar condições de você ser diferente. Lá vai Jesus. Não adiantou. Pedro negou. Jesus é levado diante de Pilatos. Pilatos então diz: mando ele para Herodes. Quando ele chega diante de Herodes, ele apanha, ele sofre em Herodes. Manda de volta para Pilatos. Pilatos então vai levá-lo para a multidão. E Jesus sabia que diante da multidão pela qual ele estava morrendo, eles iam escolher quem? Eles iam escolher quem? Barrabás. Deus olha para a humanidade e não dá para entender. Ora a humanidade chama Jesus, ora a humanidade busca ovos de Páscoa, ora a humanidade procura Jesus, ora procura ídolos. Jesus apanha. Aqui começa a mensagem dessa noite. Quando ele apanha, ele sofre castigos terríveis, mas não pode matá-lo. Ele não pode morrer no castigo. Ele tem que morrer aonde?
No Gólgota. Ele não pode morrer aonde? No castigo. Ele tem que morrer aonde? No Gólgota. Começam a bater. Quando ele vai desfalecendo para morrer, ele diz: para! Senão ele vai morrer aqui. Põe uma coroa de espinho na cabeça dele, batem e diz: salve o rei! E para ficar mais duro, em vez de colocar qualquer outra acusação, pendura no pescoço dele. Porque todo prisioneiro que estava sendo sentenciado à morte pelo romano levava sobre o pescoço a sua própria sentença. E a sentença dele estava escrita em hebraico, escrita em grego e escrita em latim, que era a língua dos romanos. Estava escrito: ele vai morrer porque ele é o rei dos judeus. Amarram aquela placa no peito dele, puxando no cinto e também aqui no pescoço. Ele vai apanhando, sofrendo, põe o pastíbulo da cruz. A parte, não era a cruz inteira, era apenas a parte onde ficavam seus braços. Ele está levando a cruz, carregando aquela cruz no meio da multidão, e ele vai sair de cima da Fortaleza Antônia em direção ao Monte do Calvário. Presta atenção. Ele vai sair da Fortaleza Antônia e descer uma rua. Lá em Jerusalém só tem essa rua que sai da fortaleza, passa por uma rua estreita, apertada, uma rua pequena, que só tem duas esquinas. Diga comigo, quantas esquinas? Duas. Grave bem, quantas esquinas? Duas. Haviam duas esquinas. Ele já está sofrendo, apanhando. Colocaram o prostíbulo nas costas dele. Aquele pedaço de madeira ele vai carregar até que começa a pisar e a caminhar no meio da multidão. A multidão vem atrás querendo agredi-lo, cuspindo nele, e vem 12 soldados romanos com suas lanças, seja um lado, seja o outro, e o carrasco no meio. Ele vai apanhando e sofrendo, vai sofrendo bastante, para que eu e você tivéssemos o direito de não sofrer. Me permita, você não aguentaria aquela cruz. Esse evangelho que nós vivemos hoje não aguenta aquela cruz. O evangelho do povo brasileiro não aguenta aquela cruz. A minha geração de crentes das nações do mundo, uma parte aguenta, são os missionários que morrem dando a vida pelo evangelho. Mas esse evangelho fraco, que a gente não aguenta decepções e nem desertos, não suportaria a cruz dos seus pecados. Ele está carregando a cruz. E ele vai descer lá da Fortaleza Antônia em direção ao Monte Calvário. Presta atenção no outro lado da cidade. No outro lado da cidade, alguns dias antes, tem um moço chamado Simão Sirineu. Ele é de Ciréia, é um negro. Ele tem um costume. Ele não é judeu, mas ele é religioso. Ele é praticante do judaísmo. E ele vai todas as Páscoas para Jerusalém em busca de uma coisa. Isso é tremendo. Todas as Páscoas, Simão Sirineu caminha 70 milhas. Seria mais ou menos 70 milhas, seriam 3 dias de viagem. 3 dias de viagem naquela época. Não havia animal. Ele está vindo de pé, caminhando, mas o coração dele quer chegar em Jerusalém antes da Páscoa terminar. Na casa dele, os filhos dele e a esposa dele se despedem dele, dizendo: vai, Simão, e traz para a gente alguma coisa. Sabe o que eu acho interessante? Que ele não é judeu, mas tem nome de judeu. O nome dele é Simão. Simão era um nome judaico. Preste atenção. Mas tem um homem da Ciréia que tem o nome de Simão. Na família dele, eles tinham a prática de estudar.
E entre os filhos de Simão, tem dois. O primogênito chamava-se Rufo, e o outro, mais novo, chamava-se Alexandre. Rufus estudou o Pentateuco de ponta a ponta, e ele foi até o dia de ser sabatinado em uma banca de avaliação, para ver se ele podia ser colocado como um mestre, como um doutor. Aos 12 anos, como Jesus fez, ele é levado. Mas quando ele chega no templo, os doutores da lei, na banca, começam a lhe perguntar o Pentateuco e os versículos. E Rufus erra um dos versículos. Existia dois gestos naquela cerimônia. Naquele momento de sabatina, existia dois gestos. Gravem, Rufus vai estar diante da banca examinadora, mas ele não passa. Depois tem álcool gel, a gente coloca. A cena era a seguinte: se ele pegasse na mão, se ele pegasse o quê? A pessoa tinha sido reprovada. E aí ele teria que ser apenas o quê? Você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai ser um cristão, mas normal. Se pegasse o quê? Na mão. Se ele pegasse no ombro, dizia assim: você passou e vai poder me seguir. Você tem qualidade para me seguir. Você é bom. Só que Rufus, em vez de ter a mão no ombro, recebe um aperto de mão. Você é reprovado. Vá para sua casa e viva como um judeu simples. Mas que você vai poder é ter o direito de participar das cerimônias cristãs, mas ser judeu como a gente, doutor da lei, esqueça. Eu imagino Rufus com 12 anos voltando entristecido para casa. Rufus conhecia a Bíblia por inteiro. Rufus conhecia cada uma das escrituras, sabia os profetas, tinha que saber tudo. Ele conhecia a história de Jesus através dos profetas. Eu imagino ele compartilhando com o pai sobre o Cordeiro Pascual, sobre o Cordeiro que tira o pecado do quê? Do mundo. E o pai dele se despedindo de Rufus e dizendo assim: meu filho, hoje é Páscoa, daqui a alguns dias vai ser a Páscoa, e eu vou atrás da gota de sangue nas vestes, para trazer para que a gente festeje. E era essa a cerimônia. Eles entravam de branco, iam de branco, para ganhar uma gota e trazer para a família. Simão, ele trouxe as roupas, as vestes dele, guardadas dentro de uma mala. A roupa da viagem vai empoeirar, vai ficar cheia de poeira, mas quando chegasse em Jerusalém, para participar do momento sagrado, ele tinha que passar por um exame. Ficava um sacerdote na porta do templo, e quem quisesse entrar para a cerimônia tinha que vir com as vestes o quê? Brancas, sem nenhuma mancha, nenhum rasgo, nem nenhuma falha. E o que acontecia? Eles olhavam para a veste, e se eu tivesse uma mancha, aquela pessoa dizia: você não pode participar, você está descartado. Eu vou repetir: você está o quê? Descartado. Sua vida não é digna de participar da cerimônia. E o sacerdote expulsava ele. E Simão sabia disso. Jesus está descendo, diga. Jesus está de onde? Da fortaleza Antônio, em direção ao quê? Ao Gólgota. A porta que o povo que não era judeu tinha direito de entrar em Jerusalém ficava ao contrário. Jesus vinha assim e Simão vinha assim. Vamos lá. Jesus vinha como? Saindo da cidade. Jesus ia o quê? Porque Jesus seria crucificado fora de Jerusalém.
Porque nenhum condenado tinha direito de morrer dentro de Jerusalém, porque era maldito, tinha que morrer o quê? Jesus está saindo, diga, Jesus está. E o sirineu está o quê? Está entrando pela porta de quê? De Damasco. Lembra comigo, daquela fortaleza Antônia até o Gólgota tinha quantas esquinas? Em uma das esquinas, a primeira esquina, era a que tinha acesso para quem entrava de Damasco, subindo para o quê? Para o templo. Fala comigo, vai. Jesus saindo, Simão entrando. Entre Jesus e Simão tinha uma esquina. Você vai dar glória agora. Entre Jesus e Simão tinha o quê? Uma esquina. Vamos ver se você me entende. Quem anda de carro sabe que se eu venho numa rua, lá na frente tem o quê? Uma esquina. O que é que eu tenho que fazer? Vamos, gente. Eu tenho que parar. Na esquina eu posso fazer o quê? Não, mas como é que chama isso? Na esquina eu posso fazer o quê? Vai. Eu posso converter. Dá glória. Você entendeu? Quem entendeu? Quem pegou? Na esquina você pode fazer o ou para a direita. Diga assim: há uma esquina que Deus está te esperando para você converter a sua vida. Talvez você esteja subindo e Jesus esteja descendo. Talvez o seu caminho é contra o quê? O caminho de quem? De Jesus. Mas Jesus está vindo ao seu encontro. E nessa esquina da vida você vai ter que parar e vai ter que fazer uma conversão. Deus vai te dar o direito de converter. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você veio visitar nessa noite, Deus está te dando o direito de conversão. Talvez você esteja caminhando contrário a Deus. E Deus está dizendo: hoje você vem de lá e eu vou de cá. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo a força do que Deus está dizendo? Você está vindo de lá e eu estou indo de cá. Eu estou vindo cheio de cortes. Eu estou vindo cheio de dor. Você está vindo bem. Você está andando a vida bem. Mas sabe quem está melhor? Eu. Quem vê melhor é quem? Jesus. Agora veja a profundidade, dona Márcia. Quando ele chega na esquina, quando Simão chega na esquina, ele fica assustado, porque na esquina está passando um cortejo, tem muita gente, e no meio da multidão ele só vê lanças e uma estaca de madeira na frente. Ele não consegue ver o que está acontecendo. Ele vê lanças, ele sabe que é um cortejo de condenação, mas ele não sabe quem está sendo condenado. Ele não conhece. Lembra? Ele é um religioso, mas não conhece Jesus. Tem gente que está até vindo para o templo, mas não conhece o Jesus do templo. Tem gente que tem anos e tradição religiosa, mas não conhece o Jesus da tradição. Está caminhando na contramão de quem? De Jesus. Só que no culto desta noite, na live, Deus está te encontrando na esquina para dizer: hoje eu te dou direito para converter para a direita ou para a esquerda. Você é quem vai escolher. Vamos comigo, vai. Conversão para a direita. Fala, conversão para a direita ou conversão para a esquerda. Não há conversão para o outro lado, ou direita conversão para a direita ou conversão para a esquerda. Quando ele vê a multidão, Gina, ele fica com medo, porque ele está com as vestes o quê? Brancas, para participar do quê? Da cerimônia. E ele está com medo de não poder entrar na cerimônia dos homens. Isso é tremendo. Ele está com medo de não poder entrar na cerimônia de quem? Dos homens. Mas ele nem sabe que quem vai encontrar ele na esquina vai dar direito de ele entrar na cerimônia eterna.
Ele está preocupado em estar em condições de agradar a quem? Bora? Os homens. Porque se as vestes dele não tiverem o quê? Limpas, ele não pode entrar. Só que ao mesmo tempo que ele não pode entrar no templo, Deus também está falando com a gente. No céu haverá uma ceia eterna, e lá não entra quem tem as vestes sujas do pecado. Todas têm que ser limpas pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue de Jesus. Sabe o que ele faz, Gina? Ele diz assim: se eu ficar aqui, é tão estreito que a multidão vai me sujar. Ele vê a multidão vindo da esquina de lá para cá. Ele está indo para o templo e vem Jesus descendo. Ele está aqui, presta atenção, vai. Ele está aqui, diga. Ele está nessa direção e Jesus está como? Quem está entendendo? Bora. Jesus está o quê? Descendo. E ele está onde? Ele está subindo para o templo, não é? Mas tem o que na frente deles? Tem o que, gente? Uma esquina. Vem cá, Gabriel, por favor. Gabriel, tu vai descer e eu vou aqui, ó. Vai, peraí, fica aí, eu fico aqui. Ele está o quê? Jesus está o quê? Vamos, igreja, Jesus está o quê? E ele subindo. Eles vão se encontrar onde? Se ele continua e eu continuo, forma o quê? Na cruz. Vai lá de novo, vai lá de novo para você dar glória. Ó. Jesus está o quê? Saindo, diga, saindo. E ele entrando. Um sai, o outro está o quê? Entrando. Se encontra aonde? Na esquina. A esquina é o que da cruz? O centro da cruz. Aí vai ficar forte. Para ele não se sujar, ele se encosta na parede, uma pedra, e fica dizendo: aqui o povo não me suja. Só que quando Jesus chega na altura de Simão, Jesus se inclina. Com o peso do quê? Vamos comigo, vai. Jesus com o peso do quê? Bem no alvo de quem? Eu vou repetir. Ele vai se inclinar ao alvo de quem? Aí parece que eu estou vendo o salmista dizer: esperei! Eu vou repetir para você. Presta atenção. Ele disse: eu vou esperar a multidão o quê? Eu vou esperar a multidão o quê? Aí depois eu sigo a minha viagem. Porque se eu for agora, eles vão me sujar. Então eu vou esperar a multidão agora da glória. Esperei com paciência no meu Senhor. E ele se inclinou para mim. Jesus se inclinou para te ouvir. Jesus se inclinou para te ver. Jesus sabe o quanto você sofre. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se inclina. E quando ele se inclina, ele fica assustado, porque a multidão para. Os soldados pegam as lanças e fazem um cordão de isolamento. Diga: só está Jesus. Diga: só Jesus, o carrasco e Simão. O carrasco, diga: o carrasco está batendo em. Mas os chicotes, diga, não era para Jesus, era para Simão. Aquelas chicotadas não era para Jesus, era para mim e para você. Mas ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aleluia. Glória
Eu falo como alguém que estava perdido. Eu estive perdido na minha vida. De onde Jesus me buscou, irmã Adriana, ninguém ia me buscar. Ele foi e me amou. Ele foi lá e me buscou. Eu vivi a minha própria vontade, subindo e descendo no caminho contrário de Jesus. E Ele sabendo, você precisa de ajuda, eu vou me inclinar para ouvir você. E Ele se inclina. O carrasco, diga, com chicote. Jesus apanhando com as chicotadas. Levanta. E quem está vendo tudo? Simão. Me permita fazer aqui. Vem cá. Jesus está no chão. Está o quê? Inclinado. Está inclinado. Simão está aqui, ó. Vendo tudo. Essa atitude de Simão é a atitude da grande maioria dos seres humanos. Estão observando que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas continuam pecando. São adúlteros, mentirosos, prostitutos. Os motéis estão cheios. As casas de prostituição cheias. As famílias desestruturadas. Não há tempo para Jesus. Negligenciam tudo. Estão de pé, vendo Jesus o quê? Sofrer. Vamos lembrar comigo. Na esquina, ou você converge para onde? Para a esquerda ou para a direita? Eu digo comigo, conversão para a esquerda ou para a direita? A escolha é de quem? É de quem chega na esquina, ou não é? Os judeus tinham o seguinte: um juiz lá, ele levantava a mão esquerda. Ele levantava a mão o quê? Esquerda. Quando ele levantava a mão o quê? Esquerda. A mão esquerda trazia juízo, sentença e condenação. Mas quando ele levantasse a mão o quê? Direita. Havia absolvição. Vamos repetir. Mão esquerda, sentença e condenação. Mão direita, absolvição. Amém? Vamos lembrar agora, quando o rei apertava a mão de quando a comissão que analisava apertava a mão de uma criança de 12 anos, estava dizendo assim: você foi reprovado, rejeitado. Mas quando alguém colocava a mão aonde? No ombro, estava dizendo: você foi aceito, me segue. É tremendo isso aqui. Simão estava com medo de ser por quem? Pelos homens. Porque se tivesse uma gota, ele seria rejeitado. Olha para mim. Você acha que esse mundo está pronto para aceitar seus defeitos? Se você tiver um defeito que o mundo descubra, eles lhe rejeitam. Se você errar uma coisa, eles lhe rejeitam. Se você falhar uma vez, eles lhe rejeitam. Se você não for como eles querem, você é rejeitado por eles. Mas o Senhor não rejeita ninguém. Veja como ele é lindo. Ele está deitado aonde? Jesus está inclinado. Diga, a mão esquerda. Diga, a mão esquerda de Jesus está apoiada na terra. Mão esquerda é o quê? Diga, condenação. Mão esquerda quer dizer justiça, juízo, condenação. A mão de Jesus está apoiada onde? No chão. O pastíbulo da cruz está no ombro. Simão é obrigado a ajudar ele. Vem, Simão. Quando Simão se aproxima, se ajoelha, Simão, para ajudar Jesus. Com a mão esquerda, Jesus está segurando aonde? Com a direita, que é a mão do quê? Da salvação. De quem toma para si a absolvição. Ele põe aonde? No ombro.
Ele põe aonde? No ombro de quem? Como cessa. Eu não te rejeito. Eu te aceito. Me segue. Olha para mim, olha para mim. Quando ele põe a mão no ombro para se apoiar, Simão põe debaixo do braço dele e ergue ele. Onde é que está a mão de Jesus? E Simão agora está carregando o quê? Diga, a cruz de Jesus. Simão talvez fosse para isso. Eles estão na esquina, não estão? Jesus está saindo da onde? De Jeru. Simão vem para Jeru. Simão convergeria para a esquerda. Mas ele é a carregar quem? Para onde? Para a direita. E aonde está a mão de Jesus? No ombro. Aonde está a mão de Jesus? No ombro. Aonde está a mão de Jesus? No ombro. Me honra. Eu estou te dando uma chance. Vem comigo. Carrega a cruz comigo. Nega a si mesmo. Tu ia para lá. Nega. Deixa isso. Se nega. Rejeita o que tu está fazendo de errado, Simão. Melhor do que a cerimônia de uma gota, eu estou te dando. Querido, Jesus está sangrando muito. A mão no ombro dá uma marca na roupa de quem? A mão de Jesus tem um sangue pingando. O sangue vai escorrer pelo corpo de quem? Simão. Vou repetir. A mão significa absolvido. O sangue purifica. É difícil você pegar para dar glória. Aí em casa já pegou para dar glória. A mão santifica. A mão absorve. E o sangue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas tem uma parte interessante. A multidão vem gritando atrás. Condena! Crucifica! Jesus vem carregando o quê? Vamos voltar já para Simão. Cada passada de Jesus tem sangue no corpo dele? Tem ou não? Cada pisada de Jesus vai deixando a marca ou não? Vai dar glória agora. É possível que você não dê glória agora. Vai deixando a marca ou não? As pisaduras dele vão deixando para trás ou não? No meio da multidão que vem negando ele, tratando ele mal, cuspindo nele, tem gente doente ou não? Mas quando eles pisam na marca, eles são sarados. Cada pisada de Jesus, a sara, a cura para quem está doente. Aleluia. Glória a Deus. Pisadura significa caminho. Todo aquele que entra no caminho de Jesus é sarado. Pisadura fala caminho de Cristo. Todo aquele que entra no caminho do Senhor é curado. A alma que não tinha cura, a alma que não tinha paz, passa a ter. Mas é preciso entrar pelo caminho das pisadas dele. Vem, Simão. Quando ele vem carregando Simão, Simão vai carregando Jesus. Quando ele chega a uma certa altura, agora daqui para frente, Simão, eu vou só. Faz valer o que eu fiz. Glória a Deus. Faz o quê? Faz valer o que eu fiz. Faz valer a bênção. Faz valer o perdão que eu te dei. Faz valer. Márcia, faça valer. Ei, Hermes, faz valer que eu fui te buscar lá de onde tu estava. Faz valer, minha irmã. Faz valer, meu filho. Faz valer, você estava perdido, eu te achei. Faz valer. Você não tinha motivos para viver, eu fui lá e te dei motivos para viver. Faz valer. Faz valer estar aqui. Faz valer estar aqui sentado. Adriana, faz valer. Você que está em casa, faça valer. Você que assiste a live, faça valer o que Jesus fez.
Só ali meu sangue. Eu imagino a cena. Jesus segue para o Calvário. Quem fica só? Simão, ele olha para o céu para tentar enxergar a hora. Se ainda dava tempo dele voltar para onde? Para o templo, para participar da cerimônia. Só que ele olha para o sol e percebe que a cerimônia está acabando lá. Ele olha para as vestes, aí ele tira o olhar do céu e olha para onde? E vê que ele está todo o quê? Todo ensanguentado. Todo o homem que participava daquele momento, ele pegava as vestes com a gota do sangue, ele tirava a veste. Acompanhe comigo, ele tirava o quê? A veste. Dobrava a veste com a marca do sangue do cordeiro. Não o cordeiro de Deus, era o cordeiro paz. Era aquele cordeiro que era imolado. E como era a imolação do cordeiro? O sacerdote vinha com o cordeiro, carregando ele no braço, com uma tira pendurada no pescoço, escrito pecado. E ele chegava lá, degolava com uma faca o pescoço do cordeiro, pegava o sangue, pingava, passava sobre o altar e pegava uma folha chamada de isopo. Essa folha era tipo aquelas buchas do interior. Ela embebedava dentro do que? Do sangue, ficava bem forte dentro do sangue. E ele pegava um pedaço de madeira, botava na folha e levantava. Quando ele levantava a folha, o que acontecia? Ela estava cheia de quê? E o sangue começava a descer pelo madeiro. E quando aquele sangue descia no madeiro, era sinal: o sacrifício está sendo aceito. Ele pegava o isopor e fazia pá, e as pessoas pulavam para pegar uma gota, e aquela pequena gota eles dobravam a veste e levavam para casa, porque havia uma cerimônia esperando eles em casa. E parece que eu estou vendo Simão, depois de tudo, ficar só, tirar a veste, porque não dava mais para usar. Pegou as vestes sujas de quê? De sangue, dobrando, decepcionado, porque dessa vez a Páscoa para ele não teve o quê? Sentido. Mas é quando você acha que não teve o quê? Sentido, que a sua vida passou a ter sentido. Aceitar Jesus não é fácil, porque quando a gente aceita Jesus, parece que as coisas ficaram piores. Quando a gente só vai visitar, participa do culto, assiste o culto, visita uma igreja, a gente não é confrontado. Mas quando a gente bate no peito e diz eu quero Jesus, a coisa muda de figura. Nós somos perseguidos, somos rejeitados, parece que o nosso deserto aumentou. Mas quando a gente pensa que não está dando nada certo, aí é que está dando tudo. Imagina a cena, ele pegou, dobrou e vai voltando para casa, 70 quilômetros, caminhando de volta para sua casa. Quando ele chega em casa, havia uma ceia esperando ele, os filhos sentados na mesa, a mulher de Sirineu. Cheguei lá, tinha uma procissão de um homem judeu que carregava uma placa no peito escrita Rei dos Judeus. Era a condenação dele. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, as pessoas viravam as costas para ele. Enquanto ele falava, Rufus, o filho dele, pesquisava na palavra. Como é, pai? Era um homem que ele estava sendo rejeitado, que ele estava sendo humilhado, que as pessoas não viam prazer nem formosura nele, que as pessoas não viam graça em segui-lo. E ele vai olhando e diz assim, imagina o Rufus passando o texto, chegando em Isaías 53, e os olhos de Rufus vai ficando esbugalhados,
Ele vai ficando entusiasmado. Conta mais, pai. Ele parecia uma ovelha muda. Ele apanhava. Eu nunca vi ninguém apanhar e não abrir a boca. Rufus diz: como é, pai? Ele apanhava e não abria a boca. Eu nunca vi ninguém sofrer e não falar nada de ninguém, não reclamar de ninguém. Rufus diz: pai, e o que aconteceu? O que aconteceu que eu fui obrigado a carregar a ele. E está aqui as vestes, está toda suja de sangue. Quando ele mostra para Rufus, Rufus estende a veste e percebe a mão no ombro. Pai, o Senhor foi aprovado, a nossa família foi aprovada, nós somos escolhidos, Pai. Ele nos escolheu, Pai. Quando ninguém nos escolheu, Ele nos escolheu. Sabe quem era Ele, Pai? Ele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele nos escolheu. Ouve, Deus escolheu você. Você foi escolhido por Deus. Você está aqui, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido não pelas suas qualidades. Deus te escolheu porque Ele ama. Deus te escolheu, Sirineu. Você nem queria carregar Ele, mas Ele se permitiu estar no teu encontro. Você descia, Ele estava saindo, você estava entrando, mas Ele te amou. Ele escolheu você. Você foi aprovado por Ele. E vê se tu aguenta o que vai acontecer. Como se Jesus dissesse: ó, eu escolhi você, eu aprovei você, eu disse que era você que eu queria, eu te dei uma chance de ser diferente. E se não sei se vai mexer com você. Romanos, olha o que vai acontecer. Como era o nome dele? Como era o nome dos filhos dele? Como era o nome dos filhos dele? Era Rufus e Alexandre. Romanos, Paulo vai escrever aos Romanos, e vai ser tremendo o que ele vai dizer a Romanos. Capítulo de número 16 de Romanos. Põe aí, verso de número 13. Quando alguém é aprovado e faz valer o Evangelho, ele levou a sério o que Jesus havia feito. Romanos, capítulo de número 16, verso 13. Lê comigo: saudai a Rufus, filho de Simão, eleito no Senhor, e a sua mãe, minha irmã. Paulo estava dizendo: o Rufus fez valer o sangue do Cordeiro. Fez valer o sangue do Cordeiro. Fez valer o que Jesus fez, meu irmão. João, meu filho, faz valer o sangue de Jesus lá no exército, lá no meio de muitos que estão corrompidos. Faz valer. Parece que eu estou vendo aquela prostituta. Lembra dela? Lembra da prostituta? Lembra? Prostituta é trazida e jogada aos pés de Jesus. E quando ela é jogada aos pés de Jesus, a prostituta, todos querem apedrejá-la. Ele disse: então atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quando eles não atiraram, ele ficou de pé. E ele disse para ela: onde estão teus acusadores? Não há ninguém, pois eu também não te acuso. Está aqui minha mão no teu ombro. Vai e não peques mais. Faz valer. Faz valer. Ele vai a uma cidade chamada Gadara por um homem. Ninguém gosta daquele homem, ninguém ama aquele homem. Aquele homem é cheio de defeitos, mas Jesus vai até Gadara, chega lá, expulsa os demônios do homem e manda. E o homem diz: deixa eu te seguir, Jesus, tu me escolhesse. Ele disse: não, vai e faz valer o que eu fiz por você. E a Bíblia diz que ele ganhou 10 cidades para Cristo. Deus sabe o que você tem feito, rapaz. Talvez as práticas que você faz, quem descobrir, não queria nem chegar perto de você.
Mas Jesus está dizendo: eu sei o que você fez, eu sei o que você tem feito e como você tem vivido, mas a minha palavra hoje é de perdão, de misericórdia. A minha mão está indo no seu ombro e dizendo: segue em frente. Aproveita, porque quem entra no caminho de Jesus não só é curado, mas também é o que? Salvo de toda a condenação. Fica de pé. Oh Deus, Deus falou com você, meu irmão. Faz valer o Evangelho de Jesus. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se tinha um coração ruim, um coração que não era dominado, passa a ter um coração dominado por Deus. Na esquina da vida Jesus te encontrou, não para te condenar, mas para te dar o direito de se converter. Nesse instante a esquina da vida chegou para alguns. Nessa noite você está diante da esquina de Deus. E o meu convite para você, minha filha, é que você não perca a oportunidade dessa esquina. O mundo pode te levar à condenação eterna, mas se você aproveitar que hoje Jesus se inclinou para você, para mudar a tua história, vem para Jesus, vem mudar a vida. Aceita esse Cristo, a mão dele sobre você, dizendo: eu não quero te condenar, eu estou voltando para condenar o mundo que não quer nada comigo. Vem mudar de vida. Rejeita o pecado, rejeita a vida de prazeres, vem sentir prazer em Cristo. Vem. Jesus está tocando, você está em lágrima, não sou eu, é Ele. Vem, um passo, isso, vem pro resto, vem mudar de vida, vem mudar de vida, vem mudar de vida. Há um Deus nesse lugar. Pode vir aqui uma irmã. Ah, pastor, fica aqui, Adriana, fica. Tem álcool gel depois. Tem o sangue de Jesus que nos purifica e que nos salva. Fica do lado dela. Não basta visitar. Simão ia visitar o templo, mas é preciso encontrar ele e tomar uma decisão. Eu vou carregar, Jesus. Eu ia para lá, mas tu está indo para cá e eu vou contigo. Vem no caminho dele. Isso, filho. Vem, isso. Vem mudar de vida. Vem. Há um Deus nesse lugar. Eu quero uma irmã aqui, pode vir. Tem álcool gel também, fica aqui do lado. Oh Deus, tem um Deus mudando a história de gente. Pessoas sendo curadas e transformadas. Rubem, cadê o Rubem? Foi embora? Jesus chama, volta para casa, volta para o caminho. Pastor, eu cheguei aqui distanciado, eu sou afastado do Evangelho, mas essa palavra tocou em mim. Eu não posso deixar passar. A esquina da fila me encontrou. Não há ninguém, não tem problema. Já estou feliz por elas duas. Na live tem alguém aceitando Jesus? Ainda não. No Instagram tem alguém aceitando? Se você também está na live, essas duas jovens senhoras tomaram a decisão de aceitar o Mestre como único e suficiente Salvador. Elas encontraram o Senhor numa esquina, e desta esquina se converteram e se convertiram à vontade do Pai. Você também pode. Bote elas em frente para mim, podem afastar. Olhem para mim aqui, as duas. Tira tudo agora. Você entendeu, filho, o que eu preguei? Entendi. Você entendeu que Jesus te encontrou talvez no momento mais difícil da tua vida. Jesus te encontrou num momento de tristeza. E o mundo vai ser assim. Sabe, essa pandemia serve para a gente se encontrar com Ele de verdade. Quer segui-lo? Quero. Hoje a esquina tem a esquerda, que é condenação, e a direita, que é seguir ao Mestre. Ainda que doa, ainda que seja difícil, mas quer seguir. Quero. Quer fazer parte dessa família? Sim. Quer ser uma crente em Jesus? Sim. Que maravilha. O sorriso
de quem quer mesmo, quem está feliz. Como é teu nome? Cassiele. Raciele está tomando essa decisão hoje, é verdadeiro. Amém. É a Tiele, né? Tiele está em lágrimas. Quer também? Fica aí que nós vamos orar. Quer tomar? Chega de só visitar, né? Agora vou tomar junto, Jesus. Se tiver sofrer, eu vou sofrer por ti. Vamos dobrar os joelhos nós três? Eu, você e a Tiele. Vamos? Dobra os joelhos aí. Feche os olhos de vocês. Orem comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te encontrei e eu não vou te largar. Eu vi a tua mão em meu ombro, me dizendo que me absorve e que me chama para te seguir. Eu não vou decepcionar, eu vou fazer valer o sangue, eu vou fazer valer esse sangue. Pode ter certeza, por onde eu passar, teu evangelho eu vou declarar, com meu testemunho, com minha vida. Continue com os olhos fechados, eu vou orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a raça, Pai. Recebe